Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Solar Filmes. Películas para vidro. Sejam muitíssimo bem-vindos ao Esferas da Vida desta noite. Hoje a gente conversa com Karina Granado sobre a família. Qual a visão espírita da família? Como construir, manter a paz no lar? Como lidar com as desavenças, com as diferenças? Isto tudo agora. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, um olhar sobre a doutrina espírita está no ar, Esferas da Vida, e a gente conversa sobre a família com a Karina, que já está aqui conosco no estúdio. Karina, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao Esferas da Vida. É uma alegria, e uma alegria maior hoje, porque a gente recebe uma mulher, né? Tava difícil aqui no Esferas da Vida a gente receber uma estudiosa do Espiritismo. Então é uma alegria para todos nós. Muito obrigada pelo convite, Priscila. E boa noite a todos os que estão prestigiando Esferas da Vida, um programa tão iluminado e tão bacana como esse. Parabéns. Muito obrigada. A TV Cultura agradece. E eu gostaria, Karina, que você falasse qual centro você trabalha. Você é de São Carlos, não é isso? Para quem está nos assistindo. Eu sou jundiaense, mas eu moro em São Carlos há muitos anos. Participo da Associação Espírita Obreiros do Bem, eu sou vice-presidente de lá. E é uma casa muito querida e a gente sempre está de braços abertos para receber a todos, para estudar, para conversar, para dar aquele abraço. É uma casa muito abençoada. Olha, eu descobri aqui, conversando com a Karina nos bastidores, porque eu vou para São Carlos toda quarta-feira estudar no Obreiros do Bem com o Arthur Valadares, com o NEP, né? Isso. E eu não te conhecia, Karina. Olha que coincidência. Pois é, vamos em dias diferentes. É verdade, dias diferentes. E hoje a gente vai conversar sobre como os ensinamentos de Jesus, na visão espírita, pode contribuir para uma melhor qualidade de vida em família. Ok. E eu acredito, Karina, que quando a gente pensa na visão espírita, vem algumas premissas na nossa mente. Claro. No caso, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a justiça divina. Todas essas premissas podem ou devem ou influenciam no nosso dia a dia. Do Sim. porquê de estarmos nessa família especificamente, com essa mãe, com esse pai. Explica pra gente, assim, qual que é a importância da família para o Espiritismo, como que o Espiritismo, enfim, enxerga aí a família. Ok, vamos lá. Pensar a família pela luz da doutrina espírita é algo fascinante. Ela chega a ser, assim, intrigante, mas, sobretudo, ela nos permite o aprendizado in loco. E por que eu falo isso in loco? Porque é como se a gente pensasse em aprender a nadar por correspondência. A gente não vai conseguir, né? Receber lá instruções pelo correio, você bate o braço aqui, bate a perna ali, mas o importante para aprender a nadar, a gente precisa estar na água. A família é a água, não é? Estar na sociedade, estarmos reencarnados é a água da evolução espiritual, a água de aprender a exercer a caridade, colocar o amor em ação. E a família, Joana de Ângeles fala que é um instituto de tratamento. Olha, é muito linda essa mensagem da essa frase, um instituto de tratamento. Exatamente, o lar é um instituto de tratamento. E como é que ela aborda isso? Ela fala o seguinte, bom, primeiro que a mensagem do Cristo, ela precisa ser sempre revitalizada na sua pureza. A gente vê pessoas que às vezes, num estudo um pouco mais acelerado, um pouco mais afoito, corre o risco de fazer algumas interpretações de maneira um pouco diferente daquilo que exatamente o Cristo nos disse, aquilo que Kardec veio com uma metodologia brilhante e nos coloca, então, na codificação do Espiritismo. E por que eu falo, sempre ressalto no começo de qualquer conversa a importância da gente estudar? Porque às vezes a gente se depara
com temáticas um pouco transversas e com muitas influenciações que não fazem parte daquela base sólida e lúcida da fé cristã. Eu lembro sempre que Kardec nos trouxe aquela frase, né? A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A gente às vezes repete sem muito pensar sobre essa frase, mas ela é tão forte no seguinte sentido: em que momento, como que eu então encaro esse lar, este instituto de tratamento que a Joana de Ângeles nomina assim, não é? De uma forma séria, de uma forma empenhada, para que não seja só algo, eu tenho que ter um lar tranquilo. Isso não é Já na imposição você não vai conseguir a paz, a tranquilidade. É sentir, é ter vontade de voltar para casa, é ter admiração pelas pessoas que estão ao nosso redor. Emmanuel tem uma passagem muito bonita no livro Esperança, que fala o seguinte: nós muitas vezes na doutrina espírita queremos coisas grandiosas, né? Levar a benevolência e o amor para centenas e milhares de pessoas, quando às vezes a gente não dá conta de tratar bem 5 pessoas que nos rodeiam no lar. Olha, isso é tão importante, e não só para o meio espírita, para quem prega a doutrina espírita, mas para quem prega qualquer religião. Porque a pessoa é um bom pregador e um mau servidor, não é isso? Exatamente. Para quê, né? Por quê? Não, porque há uma tendência, é isso que eu estou falando, essa fé inabalável, sólida, o espiritismo é filosofia, ciência e religião. A ciência é interessante porque a doutrina espírita ela vai se moldando com a evolução social. Mas veja, a evolução social, mas o amadurecimento pessoal baseado numa moral, numa ética, numa retidão de costumes. Então, o que é interessante quando a gente pensa no lar? A gente pensa que seja a religião que for, contexto religioso que for, nós estamos numa influenciação social do muito parecer e não ser. Então, para os outros, parecemos famílias felizes, Doriana, né? Aquela família de televisão maravilhosa. Todo mundo queria fazer parte da nossa família, isso, né? E, de repente, né? no nosso lar, nossa oportunidade de evolução espiritual mais próxima, que somos nós mesmos e aqueles que nos rodeiam, a gente vai falar certo um pouquinho sobre isso. Com certeza. A gente acaba descuidando e priorizando as aparências exteriores, né? Isso ficou redundante, mas a gente entende. Sim, né? É isso mesmo. As redes sociais, tecnologia é maravilhoso, eu acho que a gente tem que usar, é uma ferramenta magnífica. Mas quando a gente usa com sabedoria, ela é agregadora. Quando a gente usa de forma vazia e desconforme aos preceitos do Cristo, ela acaba se tornando uma ferramenta que nos deixa em solidão. Então a gente fica com olhos muito ao horizonte e se esquece de olhar aquilo que está mais próximo. E por que é muito importante olhar para quem está mais próximo, né? A começar da gente, claro. E também para que a gente tenha também que cuidar da gente, para que a gente tenha qualidade de atendimento para os mais próximos, não é? Porque o lar, o instituto de tratamento, ele é o local onde são colocadas ali, não por acaso, as pessoas pelas quais temos 2 formas de pensar sobre elas. Uma, pelos laços consanguíneos, não é? Que o corpo procede do corpo, mas nem sempre o espírito procede do espírito, o espírito não procede do espírito. Não procede do espírito. Né? Então, eu sou colocada num lar junto de pessoas que, eu posso ter uma afinidade, uma afeição de várias oportunidades reencarnatórias junto dessa pessoa, seja na formatação que for, como pai, como filho, como irmão, como esposa, não é? Então eu tenho uma afinidade e ambos, né, se ajudam para que a gente possa evoluir e dar um exemplo positivo para quem nos rodeia. Ou B, aqueles espíritos que são estranhos. Não estranhos porque não se conhecem, são estranhos porque não têm muitas afinidades e têm algumas arestas para serem aparadas. Então, Karina, você está querendo dizer para a gente que, por exemplo, quando a gente renasce no caso, a gente vem já numa família que a gente tem pessoas que a gente tem afinidades, espíritos afins, e pessoas que podem ser até os nossos inimigos do passado, que é uma forma que Deus encontra
da gente começar a amar, é isso? Isso, da gente aparar essas arestas, né? Essas questões que não ficaram muito bem resolvidas em oportunidades pretéritas. Então, nada melhor do que colocar a gente na piscina, na água, para aprendermos a nadar com essas pessoas, não é? É como se, por exemplo, não adianta a gente falar assim, olha, esse espírito não é muito afim, eu não tenho muita simpatia por ele, então eu quero ficar bem longe dele. Muito pelo contrário, quando a gente compreende a beleza da justiça divina, quando a gente compreende todos os ensinamentos do Mestre Jesus e da espiritualidade, na literatura, nas oportunidades de comunicação mediúnica, nós percebemos o quanto nós precisamos amar essas pessoas que estão próximas. Ah, Karina, mas é que você não conhece aqui a minha casa como é. Você não conhece meu parente A, meu parente B, meu filho, meu marido, minha mãe. É fácil para você falar aí, né? Não, eu imagino o quanto pode ser difícil. Eu imagino, e nós lemos na literatura e temos exemplos muito próximos de nós, muitas vezes, né? E até na nossa família. Você que está em casa, você tem afinidade com todos os seus parentes? Isso. Às vezes, quem está em casa pode ter afinidade mais com a mãe ou com o pai. Tem 3 irmãos, se dá melhor com um, não com o outro. E assim, o Espiritismo explica por meio das vidas, vamos dizer assim. Exatamente, das oportunidades de encontro pretérito, mas há uma necessidade urgente em suplantar tudo isso com amor. Quando a gente não compreende esse mecanismo, né, de oportunidades pretéritas, da necessidade do aprendizado em conjunto, com o amor permeando tudo isso, a gente pode achar, falar, mas que coisa, fulano é tão difícil, não me dou bem com ele. Então, realmente, se a gente pensar só num extrato temporal deste recorte reencarnatório, fica difícil a compreensão. A gente não tem muita vontade, né, de falar assim, eu vou investir nesse relacionamento. Para quê? Porque não faz um sentido. Agora, quando a gente estuda com propriedade, de forma equilibrada, conversando com outras pessoas, qual é o mecanismo de que Deus se valeu para a gente poder ter esse amor universal, não é? Já ensinado por Cristo desde há muito? A gente olha essa pessoa com outros olhos. A gente tem um olhar mais caridoso, a gente tem um olhar mais tolerante e a gente tem a vontade de estender a mão para essa pessoa e falar, olha, a gente vai se entender. Eu sei que está doendo, eu sei que de repente trocamos palavras duras, eu sei que algumas ações são difíceis de serem compreendidas. Ninguém disse que é fácil muitas vezes. Na grande maioria, muito pelo contrário, é bem difícil e bem doloroso. Mas quando a gente entende, então, o sentido fé raciocinada, a fé raciocinada, né? Quando a gente tem a razão ao nosso lado e a gente entende a lógica divina, fica tudo mais tranquilo de ser compreendido. Com certeza. Se a gente for analisar, refletir aqui a filosofia materialista, não teria sentido você tentar se entender com uma pessoa, ou até muitas coisas não teriam muito sentido, porque já que a vida acaba, eu vou aproveitar, fazer o que eu quiser. Exatamente. Não haveria responsabilidade, comprometimento. Você poderia se afastar de todos e viver a vida que você acredita. Mas quando a gente pensa na imortalidade da alma, no porquê, né, nessa visão espírita, faz mais sentido até os relacionamentos familiares. Aliás, os relacionamentos familiares. Sobretudo. Sobretudo, porque é difícil talvez a gente suportar algum parente, alguma mãe, algum pai, algum tio, algum filho. Enfim, tem inúmeros casos. Mas se eles nos suportarem, talvez a gente também seja difícil para a nossa família. Exato. A gente também dá trabalho para a nossa família, não A gente é muito acostumado a olhar as situações nos relacionamentos com outros, mas se esquece de analisar os próprios. Quais são os meus comportamentos diante das leis divinas? Eu estou tendo comportamentos equilibrados, como foi sugerido pelo Mestre Jesus, como foi ensinado pelo Mestre Jesus? Eu estou querendo simplesmente julgar os comportamentos alheios, mas quais as minhas reais responsabilidades? E com relação ao que você disse, Priscila, dessa questão de talvez não compreender o todo, e aí fica difícil investir em resgatar o amor destes relacionamentos mais complexos, a gente tem que pensar o seguinte, cabe uma ressalva. A gente fala assim, não, eu vou investir
porque eu preciso de um reconhecimento. Né? A pessoa não é justa comigo, ou ela não reconhece o amor que eu tenho por ela. É comum, às vezes, esse sentimento, aliás, não comum, mas ele pode existir em relacionamentos de pais para filhos. A história da ingratidão, né? Isso, a ingratidão filial. Que os pais se dedicam tanto e muitos filhos retribuem com a ingratidão. O primeiro ponto que Emmanuel e Kardec destacam na literatura é o seguinte: os pais, fica muito mais tranquilo que os pais lidem com os seus filhos quando eles encaram esses espíritos como espíritos que são. Sim. E não simplesmente como uma parte de si, tudo bem, eu tenho o laço consanguíneo, mas aquele sentido possessivo e o meu filho nada de mal faz. Não, ele tem as disciplinas. A palavra recorrente nos ensinamentos de Emmanuel com relação à família é disciplina. Disciplina. Algumas mensagens chegam a ser até duras. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, Kardec, né, nessas comunicações, nesses ensinamentos, os espíritos respondem que quando um pai investe no filho e ele muitas vezes não corresponde, não é? Os espíritos falam que muitas vezes é a responsabilidade do próprio pai. Mas em que sentido? O empenho dele foi realmente verdadeiro? Ele se empenhou? Porque Santo Agostinho fala na parte da ingratidão filial, quando os pais verdadeiramente se empenham e pelo livre-arbítrio desse espírito há uma ingratidão, há uma reticência no bem e no amor, aqueles pais podem ficar tranquilos, porque haverá uma recompensa divina pelo verdadeiro esforço. Entretanto, há que se fazer com que esses pais, nós pais, tenhamos uma reflexão muito verdadeira, o tamanho do meu empenho. Não pode ser na primeira dificuldade. Eu não aguento meu filho. Não, a gente precisa investir. A gente precisa investir com seriedade. Emmanuel fala que nós pais precisamos ser como bons jardineiros, que é o primeiro sinal de uma erva daninha, nós precisamos tirar da árvore, podar. Então, isso hoje, com esse volume de acesso, com esse volume de influenciações outras, às vezes as pessoas deturpam um pouco o que é o amor. Muitas pessoas dão coisas e não se dão. E as crianças, às vezes, dão sinais sociais e são gritos de socorro, de disciplina. E em momento nenhum estamos falando em bater, em agressões ou violências. Não, disciplina é uma coisa. Emmanuel também fala que o pai que não dá disciplina, ele está menosprezando a criança. Eu acho essa frase muito importante. Fortíssima. Forte, né? Porque muitas vezes a maior caridade é falar não. E às vezes a criança precisa, o jovem precisa, adultos precisam ouvir não. Ser bom, ser amigo, ser bacana, não é dizer sim para qualquer coisa. É falar sim, sim, não, não, quando houver necessidade. Com certeza, o assunto está muito bom. Chegou o momento momento Chico Xavier, né? Chegou a hora do momento Chico Xavier. E o Chico responde sobre planejamento familiar. Vamos lá. Então, a minha pergunta agora é com referência ao planejamento familiar. Entendem os espíritos que o assistem, Chico Xavier, que o casal deve ter filhos à vontade ou deve ou pode planejar a sua vida de acordo com as possibilidades do casal? Antes de mais nada, repito, tem pelo menos 10 perguntas no mesmo sentido, de telespectador. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma que não devemos, queremos estar traduzindo o pensamento do codificador, não devemos controlar as ocorrências da natalidade enquanto essas ocorrências não perturbam os mecanismos da natureza. Diante da vida de hoje, a pergunta de Sua Excelência, o deputado Dr. Freitas Nobre, é uma pergunta muito válida, porquanto nós nos encaminhamos cada vez mais para uma participação sempre mais ampla do Estado
na assistência à família e muito particularmente à criança, em vista dos problemas que a criação de alguém que chega à Terra envolve na atualidade. Precisamos solucionar muitas questões de assistência, de instrução, de manutenção, de orientação no lar e no grupo social, e, portanto, o casal tem direito, perante as leis divinas, a considerar as suas possibilidades. E muito melhor considerar essas possibilidades do que entrarmos pela perpetração do delito do aborto, de vez que o aborto traz consequências ruinosas, claramente deploráveis no corpo espiritual da criatura. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre família, sobre a importância da família, obviamente sob a ótica do Espiritismo, e sempre no nosso segundo bloco a gente fala para vocês da editora O Clarim, da Revista Internacional de Espiritismo e do jornal O Clarim. Se você quer se aprofundar, conhecer, ficar atualizado, você pode ter certeza que você vai adorar a Revista Internacional de Espiritismo, você vai entender muito de vários assuntos e também do jornal O Clarim. E o que eu queria mostrar para vocês, que eu venho mostrando toda semana, é este livro, que é lançamento, Allan Kardec em Revista, a personalidade e os testemunhos do codificador na Revista Espírita. É da Maroísa Baio, da casa editora O Clarim também, lançamento. Então é uma dica de leitura aí para vocês, do Esferas da Vida, além da Revista Internacional de Espiritismo e também da editora O Clarim. Vai aparecer aqui para vocês site, endereço, telefone, WhatsApp da editora O Clarim. Então é facinho, é só ligar, é só entrar em contato com eles. E a gente volta a conversar aqui com a Karina Granado, que está nos elucidando sobre muitas, questões sobre a família. E Karina, você estava comentando sobre a história da disciplina, da importância da disciplina e da importância dos pais realmente educarem e darem o seu tempo para os filhos. E eu vou aproveitar e passar um vídeo do psicólogo e também expositor espírita Rossandro Klingen, que conta uma história particular dele, vivida com um amigo dele. E olha, é uma história muitíssimo importante, boa demais. Eu achei boa demais, porque o amigo dele passou por uma situação que ele precisou chegar junto nas crianças, nos filhos deles, para eles começarem a voltar a respeitar o pai. Vamos escutar essa história. Uma vez, um amigo meu estava veraneando em João Pessoa, na praia, muito gostoso. Eu mandei meus 3 filhos para Disney, Rossandra, e eles vão chegar no aeroporto agora mais ou menos meio-dia em Recife. Vamos comigo recebê-los? Aí eu fiz, tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife no aeroporto? Ele disse, não, mas vamos, eles vão estar tão alegres e tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse, eu vou, agora eu vou, que ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando aos filhos, eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí desce aqueles 3 adolescentes cheios de mala de outlet, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo, e o pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi lá? Vocês gostaram? Foram no cartaz de Harry Potter, foram no Cirque du Soleil, foram na Disney, viram os fogos? Aí um fez, normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? Pai, normal, você não sabe como é? Já foi? Normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou, trouxeram o que para mim? Aí um olhou para o outro, era para trazer alguma coisa para o senhor?
Ele tinha dado a cada um $5.000 só para comprar coisas para eles, mas não se lembraram do pai. Para piorar a situação, ele fez, mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí, sabe quando você fica com vergonha, da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se eu tivesse um buraco, eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com vocês? Ninguém fala no assunto porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí o filho perguntou, a cobertura está pronta? Ele disse, não. E o senhor alugou a casa de praia aonde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campina Grande. Aí o mais velho fez, o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, estavam na África trabalhando, pegando diamante. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem véi, seus amigos. Aí ele fez, é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí um fez, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Rossando, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim, se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe ou com seu pai, o que teria acontecido? Ele dizia, eu estava sem um queixo há muito tempo. Eu disse, e você odeia seus pais? Ele disse, não, amo profundamente. Eu disse, sabe por quê? Porque eles foram seus pais e você não é pai. Você é um moleque, amiguinho dos seus filhos. Aí ele pegou a mão. Ele é meio gordinho. Ele pegou a mão dele, pegou no painel da caminhonete e fez pum! Até eu tive um medo. Pois agora não tem nem Camboinha, nem Cabo Branco, vamos tudo para Campina, acabou o verão. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu. Aí eu fiz, o senhor não é doido não, cala a boca. Aí todo mundo lá atrás ficou assim, eu disse, uhul. Finalmente! Caramba! Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Reintegração da posse afetiva. Olha que ensinamento maravilhoso, Karina. O pai realmente tomou a conta, né? De volta, porque ele estava muito amoroso. Às vezes o amor não está na medida certa. Não. Não é? Como que é isso? Então, são duas coisas interessantes que a gente precisa observar nessa história e nos nossos comportamentos diários. A primeira deles é pensar o seguinte, quais são as minhas atitudes como pai, né? Ou como mãe. A gente precisa mostrar para os filhos que há uma hierarquia. Mas não é para me interpretar mal, no sentido de ser autoritário, de não ouvir, como já tivemos alguns contextos históricos que assim serão as tratadas as crianças. Hoje, claro, nós temos um diálogo muito mais aberto, muito mais acessível. Claro. Nós temos acesso à informação de como dialogar com os nossos filhos de maneira clara e segura. E isso que é importante, os pais reconhecerem primeiro o seu papel como pai e mãe. Quando eu falo pai e mãe, eu não estou falando simplesmente aquele da parentela corporal, né, dos laços sanguíneos. Hoje nós temos muitos contextos familiares, né, de formas mais diversas, né, irmãos mais velhos que cuidam dos menores, avós que cuidam dos netos, tios que cuidam dos sobrinhos. Então, quando eu falo pais, eu estou me referindo, na verdade, vou adequar o vocabulário para o responsável dessa criança. O cuidador. Né? O cuidador, por conta das nossas diversas formatações familiares. Então, a pessoa, para ser o responsável pela criança, pelo adolescente, ele precisa ter consciência do papel dele. E quem ele é? Ele é um espírito que a ele foi delegada a responsabilidade de orientar moralmente, eticamente, na cristandade essa criança. Então, é importante, por exemplo, tem pais que eu respeito, mas eu discordo com toda devido acatamento e humildade. Claro. Tem pais que falam assim, não, eu deixo meu filho livre, ele vai pensar em religião quando ele quiser. Eu penso por um outro viés, né? Respeito, mas eu penso, eu tenho uma menininha de 1 ano e meio, a Agnes. Ai, que gostoso. E desde o 4º mês de vida dela, ela vai para a evangelização.
Lá no Obreiros nós temos evangelização de bebês. E é um momento, claro, uma história das leis de Cristo muito adaptada de forma lúdica, mas é o momento de você plantar a semente do amor, do respeito, da rotina, das pessoas boas, de boas falas, de bons contextos. Hoje, quando a gente fala, Agnes, ela tem 1 ano e meio, vamos para a evangelização, ela sabe que nós vamos para a evangelização. E ela fica feliz, porque ela sabe que vai brincar. Mas não é um passeio a evangelização. A evangelização é um compromisso com Cristo. É um compromisso com a evolução espiritual. Ela ainda é muito pequena para entender isso. Mas as nossas ações, os nossos exemplos como cuidadores, demonstram e vão nortear essas crianças para o seu caminho. É importante a gente ter a ação, o exemplo. Essa história do Rossandro é muito interessante, porque a gente percebe que o pai, com toda boa vontade, não é? Veja, as pessoas erram, Paulo já disse isso, as pessoas erram mais por ignorância, não é por maldade. E o pai, com toda boa vontade de ser amigo do filho, errou um pouco a mão de deixar as coisas um pouco mais soltas. Essas crianças, sem um pouquinho de orientação, se aproveitaram, não também no sentido ruim da palavra, mas foram de acordo com o barco, não é? E se comportaram da forma que ele narra. Então, a gente não pode deixar esse ponto da situação. Primeiro que nós somos amigos dos filhos, somos, mas somos responsáveis por eles. Quando a gente encara aquela criança, aquele adolescente, como um espírito que a mim foi dada a responsabilidade de guiá-lo, eu tenho muito mais clareza e capacidade de falar, não, isso você não pode, o seu limite é aqui. Faremos isso, não faremos isso. Por conta disso, por conta disso. Não Com pelo certeza. não a violência ou a ordem pela ordem, mas o diálogo mais firme, disciplinador. Então, nessa história interessante, acaba até sendo um pouco engraçada, Claro. demonstra, primeiro, o papel do cuidador, a consciência de si, não é? E, segundo, a forma de fazer a criança entender o quanto ele é responsável, mas o quanto essa criança é e será sempre amada. Porque o não também pode ser uma forma de amor. Claro que Não é. adianta querer fazer tudo, porque às vezes, na realidade, os pais estão mais com sentimento de culpa do que de amor, né? Às vezes não passam tempo com o filho, então acabam dando tudo para suprir. E nada supre, né? O amor, a atenção, o tempo, o carinho, não é E isso? se você me permite, esse também é um equívoco muito comum, que a gente, nos estudos, a gente vê pais falando sobre isso. Eu dou muitos presentes, ou eu deixo ele fazer o que ele quer, deixo ele no celular, no computador, o quanto ele quer, porque eu não estou muito dentro de casa, eu tenho que trabalhar muito. É importante que os pais percebam o seguinte, não é o tempo, a quantidade de tempo com a criança, é a qualidade de tempo com a criança. Não Com é? certeza, é a Antigamente, qualidade. no meu conceito de que eu cresci, meus pais também trabalhavam, né? E quantos pais, antigamente, também trabalhavam? Alguns contextos familiares, a mãe ficava dentro de casa. Mas nos dois opostos, pais que muito trabalhavam, mas no pouco que ficavam, era uma presença intensa, sólida, amorosa, aquela que marca a infância. Equilibrada. Que clareia, que torna o lar um lugar muito bacana. De outros lados, vemos histórias de pais que ficam nos lares, mas que são pessoas sozinhas, crianças abandonadas, porque não têm atenção, não têm amor, não têm participação, ficam isoladas dentro dos seus próprios lares, não é? E aí que a gente puxa um assunto muito importante que a gente não pode deixar a peteca cair, que é Qual o quê? que é? O evangelho no lar. O Com evangelho certeza. no lar é o local onde a gente faz a nossa casa que se torne um celeiro de luz. No livro Os Mensageiros, André Luiz, quando está se aproximando da crosta terrestre, ele lembra dessa parte, é muito lindo esse pedaço, vale sempre a releitura, que ele vê pequenos pontos de luz e ele Sim. pergunta para o mentor dele, nossa, o que são? São as casas que fazem o evangelho no lar, a casa se ilumina. E quando a gente fala de evangelho, não necessariamente o espírita, né? Não, em São absoluto. casas que estão em comunhão com as leis divinas, não é Exato. isso? Esse é o brilhantismo da doutrina espírita. Ela não traz um ritual restrito, em absoluto. Nós somos amplos, nós respeitamos. E todo lar que tenha paz, disciplina, consciência, sobretudo amor, são lares que irradiam luz,
São lares onde chega no final do seu expediente, você tem vontade de voltar para casa. O seu filho brinca na rua, mas ele quer voltar para casa, ele quer ver o que tem em casa, e a mãe fica feliz que todos chegaram, e o pai fica feliz que chegou em casa, e todo mundo se abraça. Ah, parece comercial, utópico. Não. Existe este lar, Karina? Existe. Existe por 2 motivos da doutrina espírita, que a gente às vezes confunde. Quando a gente fala de felicidade, tem 2 tipos, né, que a gente tem que diferenciar. Existe aquela felicidade global, aquela de um país politicamente correto, meio ambiente maravilhoso, todo mundo saudável, hospitais lindos, ruas lindas, emprego para todo mundo. Estamos numa fase do planeta onde ainda não chegamos nesse nível, não é? Mas existe uma outra paz, que é a paz interna. E como é que o Evangelho segundo o Espiritismo nos retrata como forma de alcançar essa paz? A paz de consciência. E como é que eu vejo que as pessoas se afastam da felicidade? Porque elas são recalcitrantes no atendimento das leis morais. Então, olha que mecanismo interessante, a lógica da doutrina espírita. Quando a gente tem o atendimento, um esforço para o cumprimento das leis morais, nós temos paz de consciência. Se nós temos paz de consciência, nós experimentamos uma das facetas da felicidade. Então, quando você trata seu filho com respeito, não é? Porque ele vai, mas é muito pequenininho. Não, ele entende. E é importante deixar claro que criança tem que ser respeitada. Tem. O caso de você ter a hierarquia, tudo isso, mas ele é um ser humano. Né? Ele é um ser humano, que ele sente. Então, por exemplo, uma amiga que é psicóloga me deu um toque muito interessante. E aí eu interpretei isso à luz da doutrina espírita e para mim foi muito bacana. Porque às vezes a criança cai e você fala assim, não foi nada. Levanta, não foi nada. Poxa, como não foi nada? Doeu, né? Doeu. Então pega olha o respeito da criança. Eu te respeito, criança, porque eu sei que doeu. Mas olha, mamãe e papai estão aqui e junto vamos esperar passar. Você percebe que a fala é outra? Então, quando a gente fala de disciplina, não é se colocar num patamar de superioridade dessa criança. Não levar em conta os sentimentos, porque veja, eles estão em formação. Às vezes eles ficam perdidos naquilo que eles estão sentindo. Eles não entendem o que eles estão sentindo. Quem são os responsáveis por explicar? Olha, é isso que você está sentindo. Isso é medo. E quando a gente sente isso, a gente pode fazer isso, pensar assim. E a gente tem que ter a humildade de, em alguns momentos, pensar e agir da seguinte forma. Essa demanda que meu filho está me trazendo, eu preciso de ajuda para responder. Eu preciso de ajuda. Muitas vezes as pessoas cuidam muito do corpo físico, mas se esquecem das questões espirituais e mentais. Então, eu talvez não tenha capacidade técnica para atender a uma demanda daquela criança. Então, eu preciso buscar um profissional, eu preciso conversar com outras mães, com pessoas que entendam do assunto, para me orientar e eu, capacitado, orientar essa criança. Então, muitas vezes, o diálogo é ceifado por distrações outras que precisam ser revistas. Nós precisamos fomentar o diálogo, mas isso não quer dizer que a gente vai recorrer no erro do vídeo que você passou, de deixar a coisa solta, pode tudo, faça tudo, tome aqui, sem limite. Isso não. É mostrar para o filho que ele é amado, mas que ele também tem responsabilidades. E que quem vai ser o farol desse lar são esses cuidadores, pais ou em outra formatação familiar que assim tiver. É isso mesmo, a gente tem que ir para um breve intervalo, é brevíssimo, e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu converso com Karina Granado, da cidade de São Carlos, do Obreiros do Bem, não é, Karina? Isso. E a conversa está muito boa, é essencial. Falar de família, gostei tanto. A gente nunca falou de família aqui no Esferas. Pronto. E é importantíssimo, porque a família é a base. Sim, de muitas coisas. Da sociedade, na realidade. Não tem como falar que não é a base da sociedade, porque é dali que a gente vem, não é? De alguma forma, a gente vem de duas pessoas, sendo família, não querendo ser chamado de família, enfim.
Vamos falar um pouquinho da vida conjugal, do que acontece hoje, da importância do casamento, do namoro, o porquê do casamento, porque muitas pessoas chegam lá e falam, eu acho que eu errei, não era isso que eu queria. Como que a gente tem que olhar para o casamento, Karina? Bom, existem algumas ressalvas, né, ou interpretações equivocadas que muitas pessoas fazem. Primeiro que quando a gente escolhe uma pessoa para jornadear conosco, né, aqui na Terra, precisa ser uma decisão equilibrada, tranquila, serena. Mas são vieses da vida, são influenciações de cada um, são histórias, memórias e trajetórias de cada espírito com as suas próprias bagagens. Mas acontece de alguns casais que depois que se uniram, ou pelo casamento jurídico, né, aquele do cartório, ou simplesmente uma união estável, uma união como seja ela da formatação que for. Porque casamento é morar junto, é a convivência. Não é a festa, não é o papel. Não é. Não é nada disso, é o dia a dia, é a rotina. É a rotina, são os desafios diários. E as pessoas quando se deparam com essas rotinas, com essas contas para pagar, as responsabilidades com os filhos, as frustrações pessoais que todos nós carregamos, muitas vezes, por falta de diálogo, as pessoas não conseguem resolver essas demandas familiares, conjugais. E a gente acaba vendo estatísticas, né, grandes e chocantes do volume de divórcios no Brasil e no mundo. Eu tenho aqui o número, 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio no Brasil. Olha só, é 1/3, é muita coisa. Então, a gente começa a fazer... Eu sou advogada e eu vejo isso no dia a dia, como as pessoas se comportam nesses momentos. O que a gente conclui, depois de muitos anos, é que, assim como nós falamos na dificuldade do diálogo de pais, cuidadores e filhos, na relação matrimonial, conjugal, não é diferente. A dificuldade do diálogo é muito complexa ultimamente. As pessoas têm medo de falar o que sentem. Ou porque elas não conseguem, ou porque a outra pessoa não permite. Então, aí vem de novo todos os ensinamentos sólidos e lúcidos da doutrina espírita. De cada ser humano fazer realmente um balanço do seu comportamento, identificar os momentos de reforma íntima, quais são as dificuldades e centrar força nesses pontos. Eu tenho dificuldade com conversar, o que eu gosto, o que faz bem para mim, o que me magoa. E a outra pessoa ouvir sem melindres. Quando a gente consegue chegar nesse denominador comum, o diálogo flui, a gente verbalizando e se ouvindo, a gente percebe que é possível resolver e evitar de um lar ser, não destruído, não é essa palavra, mas ser separado, porque de repente as pessoas adultas foram incapazes de se despir de orgulhos, de vaidades e outras coisas para chegar então nessa união familiar, que às vezes tem filhos, às vezes não tem. O importante é as pessoas... Porque não existe casamento perfeito. Não. São duas pessoas imperfeitas. Exatamente. Mas olha que interessante. O casamento, para dar certo, né, para ele ser duradouro, e quando você conversa com senhoras e senhores de 80 anos de idade, casados há 60 anos, e você vai ver que a fala é a mesma. E qual é essa fala traduzida? É o seguinte, são duas pessoas felizes individualmente que resolveram caminhar juntas. Quando uma não joga a responsabilidade da felicidade no outro. É muito pesado só você feliz, se você... Puxa vida, é muito pesado. Porque eu já carrego comigo... E culpabilizar outras pessoas. Isso. Aconteceu isso comigo porque a culpa é sua. Sempre. A minha vida é assim porque a culpa é sua. Então isso às vezes demanda você conversar. Você conversar com o outro, você conversar com um amigo, você conversar com um profissional. É importante você pôr para fora os seus sentimentos. Quando você tem uma oportunidade de falar assim, poxa, isso me magoa, não gostaria que fosse assim, vamos tentar melhorar? E a outra pessoa ter a tranquilidade de ouvir e ponderar, falar assim, poxa, mas eu não acho que seja para tanto. E se a gente fizesse assado, duas pessoas maduras conversando e chegando nesse dia... Então, assim, o casamento, que não é aquelas questões de filme, né, começam com a paixão, etc. Um dia a gente volta a falar sobre isso. Mas aquelas questões mais românticas de filme,
Mas a beleza do amor verdadeiro é aquela que vence dificuldades econômicas, dificuldades pessoais, onde há apoio mútuo, onde há cumplicidade, onde há honestidade entre o casal, seja ele na formatação familiar que for. Então, o filho assistindo a maturidade desses pais ou desses cuidadores juntos, que maduros, conseguem resolver os seus problemas pelo empoderamento, respeito, equilíbrio, fala mansa, amor Perdão, e sorriso. respeito, renúncia, A criança vai crescer se sentindo capaz de resolver os seus problemas pelo diálogo, pela calma. Vai saber lidar com frustrações, porque os pais sabem lidar com as suas frustrações. Vocês imaginam que nós temos tantas oportunidades reencarnatórias que já vivemos e o que não trazemos conosco? Quantos relacionamentos já tivemos, não é? Exatamente. E quais são os gatilhos que nessa oportunidade reencarnatória dispara uma memória, um sentimento e que muitas vezes a gente começa a agir de uma forma atropelada, afoita, ansiosa, quando a gente tem que se agarrar nos ensinamentos do Cristo, se segurar nos ensinamentos de Kardec e de toda a espiritualidade que nos traz uma literatura fantástica. E olha, calma, conversa. E às vezes precisa até conversar com um profissional, porque não é? Isso não é vergonha para ninguém, não é? Aliás, não é vergonha, é necessidade. Exatamente. Até estando tudo bem, é necessidade uma terapia semanal. Exatamente. Um equilíbrio, um outro olhar, uma ponderação, que também pode ser com um grande amigo, não é? Lembra, né, da família, não só sanguínea, não é? Mas espiritual. Pessoas que não são do nosso seio familiar, mas que a gente se dá bem, que a gente confia, que a gente gosta. Senta com ele, come um pedaço de bolo, toma um chá e conversa, põe pra fora, né? Tenta ouvir um ponto de vista, mas para isso a gente precisa se despir do melindre, porque o mais comum nesse momento de conturbação mental é a pessoa nos dar um bom conselho e a gente fechar os ouvidos, não é? O evangelho no lar, os momentos de reflexão pessoal, para a gente se conectar com os nossos mentores espirituais, que estão dia após dia. Vai, Priscila, vai, Karina, vai dar certo, pensa assim, não desanima. E a gente acorda e dorme sem elevar o pensamento um momento para esse amigo ou para essa amiga que está ao nosso redor e que fica lá, acho que com um pompom colorido. Vai, vai, vai. E a gente fica assim, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Então a gente precisa ter calma, ler esses livros abençoados, conversar Haroldo, com amigos. eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala que a vida familiar é um incômodo construtivo. Faz todo sentido. Porque a gente é incomodado. Não adianta você querer ser casado, morar com uma pessoa, ter filhos e chegar em casa e colocar o pepininho nos olhos e ficar sem fazer nada. Sua mulher vai querer falar com você, seu marido, vai ter que dar atenção para os filhos. Você está lá no seu quarto, um acende a luz, o outro apaga, um acende, outro apaga, te acorda. Então, assim, não tem como se relacionar sem ser incomodado, porque a gente também incomoda e é incomodado. E a gente tem que, nesse ambiente, construir relacionamentos, tendo paciência. Isso. Colocando regras. Olha, gente, vamos fazer assim. Respeito, vamos respeitar para as pessoas assado. conseguir, né, se entender. E quando a gente tem essa percepção da vida, desses mecanismos mais maravilhosos que nos foram apresentados pela doutrina espírita, diante das dificuldades, apesar da dor, porque dói, né? Claro, você brigar com alguém, claro. você ter a ingratidão de alguém, você ter uma fala violenta ou injusta de alguém, dói. Mas apesar de tudo, a gente conseguir acreditar que vai funcionar, a gente acreditar que vai dar certo e que nada vai ser em vão. Quando a gente acredita de verdade de que tudo vai dar certo, apesar da política estar estranha, as questões econômicas estarem estranhas, o meio ambiente estarem estranhas, as pessoas estarem estranhas às vezes, se a gente desanimar, nós não estamos professando a fé que falamos que estamos professando. Porque o Espiritismo mostra, por A mais B, que as coisas se transformarão e fluirão para o bem. Se a gente desanima com fases tristes, pessimistas, a começar pela capacidade de perpetuar e elevar a qualidade dos relacionamentos familiares, nós não estamos fazendo aquilo que nós dizemos que estamos. Ou seja, sou espírita, então a gente tem que acreditar.
Não porque é uma imposição de um temor divino, é porque é racional, é lógico. A gente precisa sentir. Isso. Né? E quando você acredita, tem certeza, você tem que se comportar como Isso. Não adianta acreditar e se comportar pessimamente. Eu acredito. Não acredita, você não se comporta como tal. Exatamente. Não é? E por isso que é o Consolador. Porque quando a gente conhece, a gente raciocina e faz razão, faz lógica, faz sentido, então a gente é consolado. São 3 pontos interessantes. O conhecimento faz com que a gente sinta, ame, se solidarize, compreenda, racionalize, puxa, acredite, então nós somos consolados. E isso é no relacionamento 2 a 2, isso é no relacionamento pais e filhos, ou de alguma forma familiar. Tem uma fala de Emmanuel que ele fala que existem 2, não sei se são 2 receitas, não foi receita que ele... Existem 2 práticas que a gente precisa para melhorar os nossos relacionamentos. A primeira prática é a prática do silêncio, o silêncio operante. Às vezes é importante ficar em silêncio. Muito. Silêncio faz toda a diferença no relacionamento. Muito. Não é? Muito. E a outra ele fala da humildade. A gente sempre ter a certeza e a noção do quão pequeno nós somos perante a grandeza divina. E a partir do momento que a gente não se sente superior a nada, nem a quem está do nosso lado, nem a nossa família, nem a gente consegue ter relacionamentos melhores. Sim. Porque a gente sabe quão pequeno a gente é. E ficar quietinho no sentido não de ficar quietinho por ignorar ou por silenciar, sabendo, eu estou em silêncio para que as coisas melhorem. Né? Saber o porquê ficou em silêncio. É operante. Operante. É um silêncio consciente. Isso. Me lembrou de uma passagem do livro Boa Nova, quando Bartolomeu passa a noite numa preleção com Jesus, e quando ele volta para casa, já é alta madrugada, e ele entra na casa, os irmãos já estão se preparando para pescar, e os irmãos acham que ele esteve na esbórnia, né? E ele estava ouvindo Jesus, imagina só. E quando ele chega e os irmãos falam, você estava na farra, porque você é um mau filho, e parará, 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 e que em outras situações, quando isso aconteceu, ele já engatava a primeira, e já, não, eu não estava. Muito comum conosco, quando alguém nos desfere alguma coisa injusta, a gente tem a necessidade de gritar muito. E às vezes é injusto mesmo. É injusto mesmo. Mas a gente tem que pensar bem, exatamente. Né? O que Bartolomeu faz? Bartolomeu segura a onda e pensa, eu conheço Jesus. De quem é a responsabilidade de segurar, de se equilibrar, para não responder a essa injustiça de forma desacorçoada? Eu. Então que a gente use esse silêncio consciente, sabendo por que está ficando exatamente, calado. Que não é no desdém, é no respeito, para passar aquele momento de tensão e depois a gente conseguir dialogar com qualidade. Olha que maravilha, que coisa boa esse fim aqui. A gente vai ter que finalizar, Karina. Tudo bem. Infelizmente mesmo, o papo está muito bom. Eu quero convidá-la aqui, ao vivo, para você vir sempre no Esferas da Vida. Obrigada. Realmente foi uma alegria tê-la aqui, refletir sobre todos esses assuntos. A gente teria muito mais assuntos. Eu sempre fico preocupada, né? Quando vem, a gente não conhece, a gente coloca tanta coisa na pauta. Mas foi muito bom a nossa conversa. Que bom, fico feliz. Não é? Obrigada. Eu que agradeço. Convite. E eu queria convidá-los sempre para estarem com a gente no Esferas da Vida, aqui às 10h30 da noite, toda terça-feira. Mande o WhatsApp para a gente, é 16988779495. Vocês podem sugerir temas, fiquem à vontade, façam perguntas que a gente vai mandar aqui para os nossos expositores, ok? A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigada. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Solar Filmes. Películas para vidro.